Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num tema super importante aqui no Distrito Federal: as leis e políticas de educação inclusiva. E isso mesmo, é um assunto fundamental, né? Principalmente para quem está aí se preparando para o processo seletivo simplificado, o PSS, da Secretaria de Educação do DF. Exato. E para nossa conversa, a gente tem um material, olha, muito bom. Um simulado bem no estilo da Banca Quadrix. Ele traz uns cenários assim bem práticos, pensando já na sala de aula de 2025. E o legal é que esse simulado não veio do nada, né? Ele é todo baseado em uma série de documentos normativos que são essenciais para entender o tema. É verdade. E são vários documentos importantes. Temos, por exemplo, marcos internacionais como a Declaração de Salamanca, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tem mais, né? Trazendo mais para a nossa realidade aqui do DF, tem um parecer novo do CNE sobre alunos com TEA, o transtorno do espectro autista, e também as políticas locais sobre direitos LGBT, a aplicação da Lei Maria da Penha nas escolas. Nossa, bastante coisa. E ainda os documentos da própria CEDF, né? O Caderno Pedagógico da Educação Especial, a Estratégia de Matrícula para 2025. Ufa! É uma lista grande, sim. Mas a nossa missão aqui, eu acho, é ir um pouco além de só listar. É tentar entender os princípios por trás, sabe? E principalmente como que isso tudo vira prática no dia a dia da escola. Como essa rede de normas molda a inclusão aqui no DF. Boa. O simulado que a gente recebeu ajuda a focar nisso, né? Exatamente. Ele direciona o olhar para os pontos mais críticos dessa implementação. Ok, então vamos começar a desenrolar isso. Pelos fundamentos, talvez, a Declaração de Salamanca, lá de 94. Ela não é lei, mas lançou uma ideia, assim, muito forte, que o simulado até explora. A escola é que tem que se adaptar ao aluno, e não o contrário. Isso. Parece óbvio hoje, né? Mas na época foi uma virada de chave. Essa ideia inicial, como ela impacta a luta contra a discriminação na prática? É como... Olha, esse é o coração de Salamanca. Ela muda totalmente o foco. Em vez de pensar em criar espaços separados para quem era visto como diferente, ela diz, não, os sistemas educacionais regulares, eles precisam ser capazes de acolher toda a diversidade. Toda a diversidade. E isso implica repensar tudo. Currículo, métodos, avaliação. A inclusão, por essa ótica, não é só botar o aluno na sala. É uma estratégia ativa mesmo, para combater a exclusão, a discriminação, é reconhecer que a diversidade humana é a regra, não a exceção. Entendi. E isso já puxa outra questão que Salamanca levantou e que o simulado também menciona: a prioridade política e financeira. Mesmo se não tem muito recurso, a orientação era fortalecer a escola regular. Exato. Porque essa aposta no sistema comum, sabe? Em vez de, sei lá, criar mais escolas especiais. É a lógica do fortalecimento do sistema e da equidade, né? Quando você investe na capacidade da escola regular de lidar com a diversidade, isso beneficia todo mundo. Não só quem tem necessidade específica. Ah, claro. Cria um ambiente de aprendizagem mais rico, mais plural, sabe, mais preparado para o mundo real. Agora, isolar alunos em escolas especiais, isso pode acabar reforçando estigma, limitando a convivência, o aprendizado mútuo. Faz sentido. E isso se conecta com o direito à educação, né? Que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 26. Educação para todos, gratuita, obrigatória. Justamente. E o papel da educação em promover respeito, tolerância, pontos que o simulado também traz nas questões. Tudo amarrado. É impressionante ver como essas ideias, de décadas atrás, ainda são a base de tudo, né? Salamanca já falava também da formação de professores, que tinha que incluir educação especial desde o começo. Sim, fundamental. E como uma pedagogia que foca na criança, que valoriza as diferenças, podia até diminuir a evasão escolar. Isso ainda é um desafio enorme, né?
Nossa, sem dúvida. A formação do professor é o motor de tudo isso. Se o professor não se sente preparado, se não tem ferramenta e, principalmente, se não tem um olhar inclusivo, a lei pode ser linda no papel, mas não acontece. É verdade. E essa ideia da pedagogia centrada na criança, diminuir a evasão, ela é muito poderosa. Quando o aluno se sente visto, respeitado na sua individualidade, engajado, a escola começa a fazer mais sentido para ele, né? Total. Bom, agora vamos avançar para algo com força de lei mesmo aqui no Brasil. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de 2015. O artigo 28 dela é chave, né? Garantida educação de qualidade na rede regular, com as adaptações necessárias. O simulado bate muito nisso. Bate mesmo. Mas o que significa, assim, na prática da escola, acessibilidade e adaptações razoáveis? Às vezes parece meio abstrato. Ótima pergunta. Porque esses conceitos são bem mais amplos do que a gente imagina às vezes. Acessibilidade na LBI não é só rampa, banheiro adaptado. É muito mais. Ah, é? É acessibilidade na comunicação, libras, braille, comunicação alternativa. É metodológica. Pensar em estratégias de ensino, de avaliação que sejam flexíveis. Instrumental. Tecnologia assistiva, material didático adaptado. E, um ponto crucial, acessibilidade atitudinal. Atitudinal? Como assim? É quebrar as barreiras do preconceito, do estereótipo, sabe? É a disposição da escola em acolher. Já as adaptações razoáveis são aqueles ajustes mais específicos, caso a caso mesmo, para garantir que a pessoa com deficiência participe em igualdade, desde que isso não gere um custo e um ônus exagerado para a instituição. Exige bom senso, diálogo. Entendi. Diálogo entre escola, aluno, família. Isso, constante. E a LBI, ela não foca só no aluno, né? O simulado lembrou de um ponto importante do artigo 28, o parágrafo 4º. Igualdade de condições para professores com deficiência também, em cursos, promoções, exatamente. A inclusão tem que ser para toda a comunidade escolar. Professores, funcionários com deficiência, eles têm seus direitos garantidos. E a presença deles enriquece demais o ambiente, serve de exemplo, ajuda a criar uma cultura mais inclusiva de verdade. É uma via de mão dupla, então. Totalmente. E aí você vê a conexão forte da LBI com Salamanca. As duas dizem que é a escola que tem que se adaptar à diversidade humana, não o contrário. Garantir ambientes que promovam o máximo de integração. Falando em especificidades e em coisas mais recentes, tem o parecer 50 do CNE de 2023. Ele trouxe orientações bem importantes para alunos com TEA, né, o transtorno do espectro autista. Sim, trouxe. Matrícula na escola regular e o planejamento do atendimento educacional especializado, o AE, eles não podem depender da apresentação de laudo médico. Não podem? Sério? Isso é importantíssimo. A falta de um diagnóstico formal não pode impedir o acesso do aluno, nem o começo do apoio pedagógico que ele precisa. A avaliação tem que ser pedagógica, sabe, focada na necessidade educacional que a escola observa, e não só no que o médico disse. Nossa, isso derruba uma barreira gigante, né? Combate aquelas práticas discriminatórias que a gente sabe que ainda rolam. Com certeza, muda o jogo para muita gente. E para a escola? Na prática, o que esse parecer 50 orienta? Como deve ser esse atendimento? Que recursos usar? Ele orienta para um trabalho bem integrado, sabe? Entre a sala comum e o AEE. Buscar estratégias que funcionem para as necessidades específicas de comunicação, interação, aprendizagem dos alunos com TEA. Isso pode ser usar tecnologia assistiva, adaptar material, organizar o ambiente físico da sala e, claro, formação continuada para os professores. Então ele reforça a ideia da matrícula na rede regular e o princípio de não discriminar. Totalmente. Alinhado com a LBI e com outras normas de educação especial. É um passo para qualificar a inclusão, né? Não só garantir a vaga, mas fazer acontecer de verdade. Ok. Saindo um pouco agora da deficiência e do TEA, mas ainda na ideia de inclusão e combate à discriminação. O simulado nos leva para as políticas voltadas à comunidade LGBT nas escolas do DF. Tem aquele decreto distrital de 2017 que criou um comitê intersetorial LGBT. Sim, o 38025. Como isso chega lá na ponta? Na formação do professor, por exemplo? Esse decreto, ele tenta articular ações entre várias áreas do governo, né? Na educação, a ideia é que as diretrizes desse comitê cheguem na formação continuada dos professores.
O objetivo é preparar o professor para prevenir, para combater a violência, a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, Entendi. e para promover uma cultura de respeito mesmo, integrar a discussão sobre direitos, cidadania, LGBT, mas não como um tema isolado, sabe? De forma transversal, como parte da formação para a cidadania de todo mundo. E tem coisa mais recente também, né? O simulado fala de um cenário de bullying contra alunos trans e cita o projeto Escola de Todas as Cores, de 2024. Qual é a desse projeto? O Escola de Todas as Cores foca bem nisso. Criar um ambiente escolar que seja seguro, acolhedor para todo mundo, combater o bullying, a LGBTfobia. Ele traz diretrizes bem claras para garantir segurança física, psicológica, com atenção especial para estudantes trans e travestis. Garantir o respeito ao nome social, por exemplo. Exatamente. Respeito ao nome social, acolhimento, é sobre transformar a escola num lugar onde a diversidade não seja só tolerada, mas vista como um valor, celebrada. E aqui tem uma conexão importante que o simulado também pegou. Como essas políticas conversam com a Lei Maria da Penha. No DF tem a Lei 6.367, de 2019, que manda as escolas promoverem a reflexão sobre a Maria da Penha. Isso. Como a escola pode juntar as coisas, falar de violência de gênero e de violência por orientação sexual ou identidade de gênero de forma integrada. É um desafio e tanto, né? Mas a abordagem tem que ser assim, integrada, transversal. A escola é um espaço muito privilegiado para desconstruir estereótipo, discutir as raízes culturais da violência, seja ela contra a mulher, seja ela LGBTfóbica. Não é só dar uma palestra, então. De jeito nenhum. Envolve trabalhar os temas em sala, sim, mas também formar todo mundo. Aluno, professor, funcionário, família, para saber identificar, acolher e encaminhar direito uma situação de violência. Conhecer os canais de denúncia, as medidas protetivas, é uma responsabilidade de todos ali. E essa preocupação toda tem que aparecer nos documentos da escola. Na estratégia de matrícula para 2025, por exemplo, ela tem que dizer como garantir o respeito aos direitos desde o primeiro dia. Tem que normatizar isso, né? Como vai ser o acolhimento, como garantir o respeito ao nome social de aluno trans na hora da inscrição, em todos os documentos da escola depois. Exato. E falando nesses instrumentos, mais do dia a dia da sede DF para 2025, o Caderno de Orientação Pedagógica da Educação Especial, o que ele traz de novo ou de reforço para o planejamento inclusivo durante o ano? Esse caderno é tipo um dia prático para as escolas. Ele deve detalhar como fazer o plano educacional individualizado, PEI ou algo parecido, como organizar o AEE no contraturno, que tipo de adaptação de currículo dá para fazer, como avaliar de um jeito que seja contínuo e inclusivo. O foco é garantir participação e aprendizagem, então, não só a presença. Exatamente, participação e aprendizagem de todos os alunos que são público da educação especial. E como esse caderno se alinha com a LBI e com o parecer do TEA, por exemplo, para adaptar as coisas para os alunos autistas? Tem que estar totalmente alinhado. O caderno vai orientar a criar planos de ensino, emendas adaptadas que levem em conta as especificidades do aluno com TEA. Mas isso é crucial, reforçando o que diz o parecer 50. O planejamento inicial, o atendimento, eles não dependem de laudo prévio. Reforça isso de novo. Sim. A avaliação diagnóstica que a própria equipe da escola faz junto com a família é o ponto de partida para definir os apoios que o aluno precisa. Entendi. E aí, fechando o ciclo com a Estratégia de Matrícula 2025, como esse documento, na prática, faz a inclusão acontecer? No acesso mesmo. A estratégia de matrícula é a porta de entrada, né? Para ser inclusiva de verdade, ela tem que ter mecanismos para garantir o acesso e a permanência de todos, combatendo ativamente qualquer discriminação. Como assim, na prática? Como a gente acolhe alunos com deficiência, com TEA, alunos migrantes, indígenas, quilombolas, alunos trans, é garantir a vaga, de preferência na rede regular perto de casa, e orientar as escolas sobre como receber essa galera toda. Aí a gente volta para Salamanca de novo, né? Exatamente, a estratégia de matrícula vira uma ferramenta concreta para colocar Salamanca em prática. Garantir a vaga na escola comum e já avisar as escolas, olha, se preparem, a diversidade vai chegar. Inclusive na hora da transferência. Não é o aluno que tem que provar que cabe ali.
É a escola que tem que se organizar para acolher. Isso. O objetivo final é sempre garantir educação de qualidade, desenvolvimento integral, acessibilidade para todo mundo. Juntando as peças de novo, o caderno pedagógico e o parecer 50. Como eles orientam a escola naquela questão da recomposição de aprendizagens para alunos autistas? Um tema super falado, né, depois da pandemia. A lógica é a mesma da inclusão geral. Planejamento individualizado, partindo do que a escola identificou de necessidade, e avaliação formativa, contínua. Não é aplicar um pacote pronto para todo mundo. É acompanhar de perto, então. Acompanhar de perto cada aluno, usar estratégias flexíveis, recursos diferentes, a tecnologia pode ajudar muito, e ir ajustando o caminho sempre que precisar. A recomposição, para esses alunos, é parte do processo inclusivo normal, contínuo. Faz sentido. Então, olha só, tentando amarrar tudo isso que a gente falou, Salamanca, do DIGE, LBI, o parecer do TEA, as políticas LGBT, Lei Maria da Penha e os documentos do DF, o caderno, a estratégia de matrícula, qual é a grande mensagem que fica? Que talvez o próprio simulado, no padrão de resposta, já sinalize. Olha, a mensagem parece ser muito, muito consistente, atravessa todos esses documentos que são de épocas diferentes, naturezas diferentes, tem uma linha mestra muito clara ali. Que seria... A responsabilidade pela inclusão é do sistema educacional. Ponto. É o sistema que tem que mudar, se adaptar, ser flexível, tirar a barreira física, pedagógica, de atitude. O direito fundamental é a educação na rede regular, com os apoios que forem necessários. E o combate à discriminação em todas as formas tem que ser ativo e integrado. Perfeito. É uma mudança de chave mesmo, né? Sair daquele modelo que tentava consertar o aluno para ele caber na escola. Isso, para um modelo que exige que a escola se transforme para garantir o direito de todos. Equidade não é tratar todo mundo igualzinho, é dar para cada um o que ele precisa para ter a mesma chance de aprender e participar. Excelente. Então, recapitulando os grandes pontos. Primeiro, essa preferência clara pela inclusão na rede regular, deixando para trás a ideia de segregar. Segundo, a necessidade urgente de adaptar as práticas, os recursos e principalmente a formação dos professores para essa diversidade real que está na sala. Fundamental. E terceiro, como todas essas políticas se conectam. Deficiência, TEA, gênero, sexualidade, direitos humanos, mostrando que a inclusão é um projeto único, coeso, de direitos humanos na educação aqui do DF. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. Pensando justamente nessa ênfase tão forte que a gente viu em todas as normas, na adaptação do sistema à necessidade do indivíduo, qual seria o maior desafio cultural mesmo, sabe? Além do dinheiro, da formação, qual o maior desafio cultural que as escolas, os educadores aqui do DF podem ter para colocar em prática essa mudança? Sair de um modelo, às vezes, tão padronizado para essa abordagem que a lei pede, tão inclusiva e centrada em direitos? Ótima pergunta. Fica aí a reflexão sobre como transformar a lei em realidade no dia a dia. Bom, com isso, a gente encerra essa nossa exploração desses documentos e do que eles significam para a educação inclusiva no DF. Muito obrigado pela atenção de quem nos ouviu